Eu acho que esse vídeo é o mais pesado que eu vou fazer sobre ser brasileiro. Sobre nossos problemas. Acho que vai ser o mais pesado. Hoje é o enterro da menina Eloá, que foi baleada dentro de casa, enquanto brincava. Pouco antes tinha sido o Thiago, vindo de moto, numa garupa. A semana que o Thiago foi morto, assassinado pela polícia, eu levei isso para dentro de sala de aula, obviamente. Sou professor de filosofia e eu vou dar política, né, dentro de sala de aula. E foi muito boa a aula, eles gostaram bastante, que eu vim trazendo o conceito de política associado a isso, eles gostaram. Mas eu terminei a aula, ou a reflexão, sobre a fila que anda, né? Sobre a fila das pessoas que vão ser assassinadas pela polícia aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí vem o assassinato da Eloá. Um dos alunos falou para mim: professor, a fila anda mais para mim do que para o senhor. Eu não precisei falar mais nada. Mas eu quis falar, eu quis reforçar para que todos soubessem do que a gente estava falando. Eu falei: sim, claro, apenas por conta da cor da sua pele. Foi que eu respondi para ele. Às vezes eu penso que o brasileiro não tem direito a porra nenhuma. Não tem direito a botar um ladrilho na parede, não tem direito a subir uma parede, não tem direito a ter carro na garagem, não tem direito a entrar numa sala de aula para dar aula. E não é porque a polícia mata e os responsáveis plantam provas nas vítimas que mataram. Uma canalice absurda. Uma canalice absurda. Ver isso acontecer, matar 2 vezes uma criança. O pai da Eloá não consegue encarar a realidade. Deus existe, eu quero dizer ao pai da Eloá, meus sentimentos profundos à família, a todos os amigos, as pessoas envolvidas. Mas saibam que Deus existe. Existe o além daqui. E Deus não é esse jagunço. Essa coisa de fanáticos religiosos e falsos moralistas. Deus é amor e essas almas, o sangue derramado inocente, está nas mãos de Deus. Eloá está lá, Thiago está lá, todos estão lá. E sim, é amoroso, mas é justo também. E ele vai fazer a justiça. Eu estava falando sobre o direito. Sobre o direito. Direito dos brasileiros. E por que não tem? Não é porque é assassinado pela polícia, como eu disse. É porque não se indigna pelos que foram assassinados pela polícia. A polícia não tem aula de filosofia? Não é possível. Não tem. Qual é a formação da polícia? Qual é a formação de um policial? De assassinar. E para poder livrar o erro do colega. Foda-se, é um preto mesmo, criminaliza. E o pior é ouvir isso. Eu disse isso na sala dos professores também. Eu falei que era uma canalha. Mas eu ouvia o retruque não só de um professor, mas de alguns. Não, mas o garoto não sei o que.
Meu Deus, eu fico pensando, será que o brasileiro tem direito mesmo a ter uma vida? Porque parece que está tudo morto. Não, como não reagir a isso? Eu falei em sala de aula, é uma fila. E a fila está andando. E a gente não tem um governador que tome ao menos uma atitude mínima para garantir o direito das pessoas. O governador some, não fala nada. Eu penso às vezes que eu posso vir a ser assassinado no Rio de Janeiro. Não só por conta de erro da polícia, mas por aquilo que tem que falar. Moral. Essa sociedade completamente apática, covarde, morta, que não reage a isso. A um assassino. E aí eu me pergunto por aqueles que se dizem cristãos, que dizem amar Jesus, que vão às igrejas. Como não reagem? Como não reagem a esse sangue inocente derramado? Que Deus é esse que essas pessoas dizem acreditar e cultuar? Isso não é Deus. Isso são igrejas. Vocês não pregam Deus, vocês pregam igrejas, sistemas religiosos. São criações de homens para ter poder e manutenção, manipulação pela ideia do medo. Se Deus tem que provocar medo, tem que provocar respeito, porque Ele é justo. O medo é uma ferramenta, vão provocar eu gosto de tratar o medo como sensação nesses casos, sabe? Vão provocar a sensação do medo em vocês, para manipular, não um sentimento, mas uma sensação. E ninguém se digna, e hoje é o enterro da Eloá. Brasileiro, você não tem direito a pregar um azulejo na parede, você não tem direito a levantar uma parede, você não tem direito a sentar na sua poltrona de trabalho, você não tem direito a dar ordem a ninguém, nem a receber ordem. Você está morto, você não reage. Quero dar aula de filosofia para policiais, não é possível. A igreja aqui evangélica que vem fazendo reuniões de policiais militares, ela se levantou contra isso? Está indignada? Está indignada com o erro do colega? O que nós temos é que pacificar. Mas é que no Brasil, as pessoas são muito acomodadas e muito covardes. É como eu disse. Está tudo morto, não tem direito a nada.